Sharanam Sharanam Ganesha Om Bhurvasvaha Tat Savitur Varenyam Bargo Divashai Dimahi Diyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Ó Senhor, ilumina-me o intelecto, esclarece-me a consciência, conduz-me, ilumina-me com tua luz, tu que és pai e mãe, acolhe-me em teu seio, paz ao corpo, paz à mente, paz ao espírito. Esta oração é repetida há 10.000 anos na Índia. E com ela começamos o nosso terceiro programa. A terceira etapa de uma longuíssima viagem é como aquele filme História Sem Fim. No sábado, por exemplo, nós faremos um programa totalmente dedicado à criança que existe em cada homem. Começamos na terça-feira, Dia da Infância, Dia Mundial da Infância. E aos sábados, então, consagraremos o programa para contar histórias. Nós chamaremos essa etapa da viagem a etapa do recreio. Deus nos deu 3 etapas no dia de 24 horas. Uma etapa para o repouso, ou seja, para tamas, para a inércia. Uma etapa para a ação, raja. E uma etapa para a sabedoria, para a distração, para a alimentação, sattva. Nós subvertemos essa ordem. E por isso, como estamos em boga, estamos vendo para fora, nós nos angustiamos e não sabemos viver esses momentos de tranquilidade que Deus nos oferece. Por isso, aos sábados, a criança que vive em nós terá a oportunidade de descansar como nós. Em todas as tradições que admitem um Criador, porque há aquelas que dizem que o mundo sempre existiu, matéria e espírito sempre existiram, há aquelas que pressupõem um Criador para que tudo aconteça. Há sempre um período de repouso. E nós, embora italianos, mas como bons mineiros de coração, gostamos de uma conversa ao pé do fogo, enquanto se prepara uma quitanda, enquanto os homens se confraternizam à volta de uma mesa, comungando, contando histórias, a tradição antiga, os anciões, transmitindo aos novos o conhecimento. E vamos lembrar uma frase de um grande escritor de língua portuguesa, Alexandre Herculano, que dizia que a língua, a pátria, a religião e a cultura são cadeias de bronze, a unir as gerações passadas às presentes, forjando as futuras. Um amigo nosso, poeta de Brasília, disse que rasga o futuro para semear a esperança. Então, aos sábados, nesse período de repouso, vamos trabalhar com a criança que está em nós, com todas as crianças do mundo inteiro. Vamos dar a elas histórias, como o velhinho contava ao pé do fogo, o velho preto velho, a velha Bá, o contador de histórias medieval, que era o transmissor da comunicação, o primeiro menestrel, o primeiro trovador. Mas voltando aos dias de hoje, que só existe o eterno presente, e aqui, agora, devemos realizar a nossa libertação interior, nós estamos vivendo o que se chama na Índia de Kali Yuga, o período, como já o dissemos ontem, da dissolução dos costumes, da prevalência do mal sobre o bem. E sempre que isto ocorre, diz o Verbo Divino, ele volta, ele se manifesta para reconduzir os homens ao caminho da retidão, da ação amorosa, da iluminação do intelecto, da pacificação dos sentidos,
do amor altruístico, impessoal e da não violência, da entrega total, como Jesus se fez ao entregar-se a nós outros na cruz. Mas nós estamos com João, São João da Cruz, que nos ensina que para as angústias do homem de hoje, o caminho é o do interior. São João, com o seu cântico espiritual, nos diz que o homem tem que buscar dentro de si a fonte de todo conhecimento. Sábado, descansaremos brincando, mas brincando de coisa séria. O bobo da corte dizia o que os cortesãos não podiam dizer ao rei. Ridendo castigat mores, rindo se castigam os costumes. O rei está nu, disse a criança, quando aquele vaidoso monarca desfilava sem roupa alguma, convencido que trazia um traje que só os sábios, os inteligentes e aqueles que eram os bajuladores veriam e diziam: que maravilha, que magnificência. Então sábado será o nosso encontro com a pureza pristina da criança que em nós existe. Contaremos histórias, mas hoje vamos falar do que é preciso preparar nesta viagem. A mala pode ser um japa-mala. Japa-mala. Mala quer dizer rosário, japa, repetição do nome. Ontem nós começamos o programa cantando um mantra dos padres do deserto: Senhor, tende piedade de mim. Este é um mantra importante para todos nós, não importa a religião, católicos, budistas, hinduístas, brahmanistas, parsis, o Senhor é um só. E Ele deve se apiedar de nós, porque nós, na nossa santa e sacrossanta ignorância, nos esquecemos cotidianamente dEle. É preciso usar o discernimento, é preciso usar o altruísmo, esquecer o ego, esta casca, e falar nisso. Nós faremos aqui uma cerimônia, e vou pedir que na semana entrante cada um coloque diante de si um coco da Bahia. É uma das etapas da nossa viagem. Esse coco se compra já nas quitandas aqui, nos varejões, com palhas, aquele coco já seco, e nós vamos conversar sobre ele. Mas, nesta nossa viagem em Kali Yuga, o importante é a repetição do nome do Senhor. Fixar a mente no Senhor, como naquele símbolo do crescente, do hinduísmo, do islamismo. Porque só com a fixação da mente no Senhor nós nos libertaremos. Veja o exemplo de Saulo. Saulo perseguia os primitivos cristãos, os adeptos de Jesus, de Yoshua, de Emmanuel, do enviado. E tal era o seu ódio, tal era a sua gana de sacrificar aqueles hereges, que através da fixação da sua mente no Senhor, ele trouxe para si o Senhor, porque o ódio e o amor são limítrofes. A mente se fixou em Jesus, e Jesus veio a Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ficou cego por 3 dias, porque a luz ofuscou de tal forma, e nasceu Paulo, aquele que propagou a verdade crística. Quando as escamas lhe caíram dos olhos, ele percebeu a beleza interior e viu a unidade entrar em sua alma, iluminar seu corpo, iluminar seu intelecto, conduzi-lo para o discernimento. Então, quando nós estivermos pensando no semelhante com amor, a ele nos estaremos ligando. Unamo-nos pelo amor nesta longa e difícil viagem do eu ao nós. E que a luz do amor esteja conosco. E vamos dizer um mantra só: na paz da luz, todo bem. Om.